A invasão aliada da Normandia é, sem dúvida, a operação mais importante da Segunda Guerra Mundial. Sua escala colossal, o número de tropas envolvidas e sua importância estratégica foram inigualáveis. Este foi o dia em que a Alemanha começou a perder a guerra. Mas uma vitória desse porte teve um preço. Quando os desembarques terminaram, o exército alemão recuou, e os exércitos aliados avançaram para o interior em direção a Paris, deixando para trás uma paisagem horrível. 10.000 corpos entre aliados e alemães jaziam nas praias da Normandia, e isso foi apenas no primeiro dia. Dezenas de filmes, séries e vídeos retrataram o combate épico do dia D, mas poucas pessoas falam sobre suas consequências. O que aconteceu com os corpos dos mortos e os membros espalhados? Quem foi responsável por sua identificação? Como foram enterrados ou enviados para seus entes queridos em casa? Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. Operação Overlord, do inferno à vitória. O 6º dia de junho de 1944. Um dia que será para sempre lembrado como o Dia D. Graças a um enorme esforço de sigilo e planejamento, as forças combinadas de todas as nações aliadas conseguiram atacar os nazistas onde eles menos esperavam. Isso levou a uma mudança dramática na direção da guerra. É geralmente aceito que antes dos desembarques na Normandia, o desfecho da guerra era incerto, ou até ligeiramente favorável a uma vitória nazista. O Reich de 1000 anos ainda era forte. A França era pouco mais que um estado marionete de Hitler, e a União Soviética mal estava repelindo a ofensiva nazista, com a perda de 3.300.000 pessoas em operações militares e fome. Foi nesse contexto que o general Bernard Montgomery contou, primeiro a Franklin D. Roosevelt e depois a Winston Churchill, sobre sua ideia de um desembarque massivo de tropas no norte da França. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu convencê-los de que isso não era apenas possível, mas a única chance de vencer a guerra contra um oponente que já controlava quase toda a Europa. Eles apelidaram essa missão extremamente secreta e perigosa de Operação Overlord. O planejamento começou em 1943, mas foi apenas no ano seguinte que o Comando Aliado, liderado por Dwight D. Eisenhower, reconheceu que as condições eram propícias para a realização da Operação Overlord. O resto é história. Os desembarques na Normandia foram a maior invasão anfíbia da história, com quase 5.000 embarcações de desembarque e assalto, 289 navios de escolta e 277 varredores de minas participando. Durante o dia D, cerca de 160.000 tropas cruzaram o Canal da Mancha. Esse número aumentou nos dias seguintes, com 875.000 homens desembarcando até o final de junho. As baixas aliadas, apenas naquele primeiro dia, foram de pelo menos 10.000, com 4.414 mortos confirmados. Calcula-se que os alemães sofreram entre 5.000 e 9.000 baixas, incluindo mortos, feridos, desaparecidos ou capturados. É claro que, no calor da batalha, é impossível parar e recuperar os corpos. A infantaria aliada tinha ordens de continuar avançando. Não importava o que acontecesse, e assim fizeram, avançando para o interior sob o fogo implacável de armas e cargas de morteiros inimigos. Logo, as praias da Normandia, codinomes Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, estavam cobertas com os corpos de soldados aliados, mortos ou morrendo. Até que uma cabeça de ponte fosse estabelecida, nada podiam fazer por seus camaradas. Os 24.000 soldados aerotransportados canadenses, americanos e britânicos que foram lançados a 500 pés ou 150 metros de altura sobre a Normandia, estavam especialmente vulneráveis ao fogo inimigo. Muitos deles não alcançaram o solo vivos, ou pior ainda, despencaram com os paraquedas rasgados pelas balas alemãs. Avançar pela praia era uma tarefa quase impossível. Não só enfrentavam fogo constante e bombardeios inimigos, como também tinham que evitar minas navais, minas terrestres, estruturas antitanques de ferro e concreto espalhadas pelas praias, e agora os corpos de seus camaradas caídos. Então, a pergunta permanece: o que aconteceu com os corpos? Após algumas das batalhas mais extenuantes e cruéis da Segunda Guerra Mundial, as praias da Normandia eram o lugar na terra mais próximo do inferno.
Era uma paisagem surreal de brutalidade e carnificina. Agora, as forças aliadas tinham basicamente 4 tarefas a serem realizadas em relação aos cadáveres. Estas eram recuperação, identificação, sepultamento e notificação aos seus entes queridos. Nenhuma dessas tarefas era mais fácil que a outra, e todas exigiam pessoas moralmente fortes. O Exército dos Estados Unidos estabeleceu um serviço de registro de túmulos. O GRS cuidou dessas tarefas e de outras, incluindo a seleção de um local apropriado para um cemitério temporário, a escavação de todas as sepulturas e a marcação adequada dos túmulos para que os corpos pudessem ser identificados posteriormente. Esses homens e mulheres foram os heróis desconhecidos do dia D, que garantiram que a memória dos caídos permanecesse viva por gerações. Além disso, foram fundamentais para ajudar as famílias que perderam seus membros no exterior a lidar com a perda. Por que os desembarques na Normandia foram possíveis? Hitler estava tão convencido de sua vitória que cometeu um erro fatal ao invadir a União Soviética. Isso foi feito em violação de um pacto de não agressão anterior, assinado em Moscou em 1939. Não só Stalin ignorou quando Hitler invadiu a Polônia, em setembro de 1939, mas também forneceu à Alemanha trigo, petróleo, algodão e outras matérias-primas em troca de armas e outras máquinas. 2 anos depois, Hitler lançou a Operação Barbarossa. O objetivo era avançar rapidamente em território inimigo e tomar Moscou em apenas algumas semanas. No processo, a Alemanha teria acesso a todas as matérias-primas e alimentos necessários para sustentar o esforço de guerra, sem ter que dar nada em troca. Stalin imediatamente se uniu aos aliados e começou a convencer Eisenhower e Churchill de que um novo teatro de operações deveria ser aberto no Ocidente. Mas onde? A maior parte da costa europeia estava fortemente defendida, graças ao que era conhecido como o Muro do Atlântico. O Muro do Atlântico era um extenso sistema de defesas costeiras e fortificações construído entre 1942 e 1944, usando principalmente mão de obra escrava francesa. Mais de 500 mil de trabalhadores franceses foram convocados para construir este complexo sistema de bunkers, trincheiras, casamatas, fortificações de concreto e centenas de milhares de ninhos de metralhadoras antitanque. Minas terrestres e navais, bem como obstáculos antitanques, foram colocados nas praias da Europa. O Muro do Atlântico cobria a maior parte da costa da Europa continental e da Escandinávia, em antecipação a uma esperada invasão aliada a partir do Reino Unido. O Reino Unido era o inimigo mais próximo da Alemanha, pelo menos até a Operação Barbarossa começar em 1941. A operação e o funcionamento do Muro do Atlântico eram supervisionados administrativamente pelo exército alemão, com algum apoio das forças terrestres da Luftwaffe. A Marinha Alemã, ou Kriegsmarine, mantinha uma rede de defesa costeira separada, organizada em várias zonas de defesa marítima. Hitler assinou sua diretriz do Führer número 40 em 1942, ordenando a construção das fortificações. O muro era frequentemente mencionado na propaganda nazista, onde seu tamanho e força eram geralmente exagerados. As fortificações incluíam enormes canhões costeiros, baterias, morteiros e artilharia, e milhares de peças de artilharia estavam estacionadas em suas defesas. E embora fosse bastante impressionante, a extensão da costa europeia tornava essa tarefa muito difícil. Foi acordado que as defesas deveriam ser reforçadas onde fosse mais provável ocorrer um desembarque aliado. A Normandia foi escolhida precisamente porque era o lugar menos provável de todos, com seus penhascos facilmente defendíveis que dominavam a praia. Isso fez com que o exército alemão negligenciasse essa área e, em vez disso, se concentrasse em defender outros pontos mais prováveis. A área de Pas-de-Calais era uma das escolhas mais óbvias, sendo a parte da França continental mais próxima das Ilhas Britânicas. Os aliados sabiam disso e também sabiam que era quase impossível manter uma operação de tal escala massiva em segredo por muito tempo. Por isso, eles conceberam a Operação Bodyguard, uma série de grandes enganos projetados para enganar os alemães sobre a invasão. Por exemplo, eles implementaram uma campanha de desinformação usando tráfego de rádio falso para levar os alemães a esperar um ataque na Noruega. Além disso,
criaram um fictício grupo de exércitos dos Estados Unidos sob o comando do tenente-general George S. Patton, supostamente localizado em Kent e Sussex. O objetivo dessa operação era fazer com que os alemães acreditassem que o ataque principal ocorreria em Calais. Mensagens de rádio genuínas do 21º Grupo de Exércitos foram primeiro roteadas para Kent por linha terrestre e depois transmitidas, para dar aos alemães a impressão de que a maioria das tropas aliadas estava estacionada lá. Após o desembarque principal na Normandia em 6 de junho, Patton permaneceu estacionado na Inglaterra por um mês inteiro, continuando assim a enganar os alemães, levando-os a acreditar que um segundo ataque ocorreria em Calais. Patton era, é claro, um dos generais mais renomados do exército aliado, e os nazistas teriam dificuldade em acreditar que uma operação tão elaborada e em larga escala seria realizada sem ele. Mas foi exatamente isso que o comando aliado fez. Os enganos da Operação Bodyguard funcionaram tão perfeitamente quanto os desembarques da Operação Overlord, e por essa razão, como seu nome sugere, salvou talvez centenas de milhares de vidas. Morrer no campo de batalha. O pior pesadelo de um soldado. Por mais que se busque a precisão histórica, a guerra real é muito diferente dos filmes. Em combate, simplesmente não há tempo para parar e fazer algo com aqueles que morreram no local. Então os soldados que ainda podem lutar não têm escolha a não ser deixá-los lá. Alguns tiveram sorte e encontraram o caminho para o posto de socorro de campo, ou foram carregados até lá por outro soldado. Esses postos estavam frequentemente localizados onde o médico estava, geralmente abrigado atrás de uma parede ou ao pé do penhasco. Mais ao fundo, no mar, havia navios médicos com instalações para cuidar dos feridos. Mas para alguns que estavam gravemente feridos, era um milagre serem levados de volta aos navios médicos com vida. Esses barcos não tinham um necrotério, então aqueles que morriam a bordo eram cuidadosamente registrados e lançados no oceano, com um peso preso para que os corpos não atrapalhassem a navegação na área. Aqueles que sobreviveram foram enviados de volta ao Reino Unido, América ou Canadá, onde foram recebidos como heróis. Além daqueles que saíram do campo de batalha como prisioneiros ou nunca saíram dele vivos, centenas de milhares de homens foram mais ou menos gravemente feridos. De fato, para um soldado de infantaria permanecer ileso até julho de 1944, era considerado uma realização excepcional. A maioria dos homens que desembarcaram na Normandia foi ferida em algum momento. Os médicos e equipes médicas lidavam com centenas de casos a cada dia, a maioria muito grave. Muitos homens perderam membros ou ficaram permanentemente incapacitados. Mas para outros que foram apenas levemente feridos, serem enviados para casa por razões médicas era um bilhete para o paraíso. Isso significava que eles haviam escapado do campo de batalha com honra e poderiam se aliviar ao saber que cumpriram seu dever sem se desonrar. Para a maioria dos homens, a necessidade de continuar o trabalho, de manter seu próprio respeito próprio, era a principal força motriz no campo de batalha. As batalhas na Normandia foram relativamente severas em comparação com as batalhas posteriores na Segunda Guerra Mundial. As internações hospitalares, como resultado de ações inimigas, representaram 9,7% dos soldados britânicos envolvidos nos primeiros 3 meses após a invasão. As baixas psiquiátricas atingiram um máximo de 14 por mil entre os britânicos no mesmo período, caindo para 11 por mil no inverno. Embora a fadiga de combate nunca tenha atingido proporções epidêmicas no exército britânico, todas as unidades na Normandia sofreram sua parcela de homens que simplesmente não estavam dispostos a suportar mais. Há relatos de homens que simplesmente atiraram no próprio pé em vez de suportar o ataque na Normandia. Uma das lições mais importantes aprendidas na Segunda Guerra Mundial, algo que não havia sido contemplado na Primeira Guerra Mundial, foi o reconhecimento de que cada homem possuía um limite além do qual não podia ser forçado. Era apenas vital garantir que esses problemas não se tornassem epidêmicos. Por essa razão, os oficiais comandantes foram tolerantes com aqueles que sofriam de choque de guerra ou outros males psicológicos. Eles não eram mais considerados covardes, mas simplesmente homens comuns que haviam atingido seus limites e não eram aptos para a linha de frente. Eles eram atribuídos a tarefas longe da batalha,
Alguns soldados eram supersticiosos sobre pegar a arma de um homem morto, embora poucos resistissem a saquear uma pistola Luger alemã se encontrassem uma. Quase todo homem tinha seu equivalente privado de tocar madeira, seu amuleto da sorte secreto. Os homens eram frequentemente chocados pela rapidez com que uma unidade inteira poderia ser transformada em ruínas no campo de batalha. Às vezes era uma questão de minutos, após o que alguns soldados sortudos se encontravam entre pilhas de corpos de seus camaradas. A cada noite, uma das tarefas mais dolorosas para o oficial comandante de cada unidade era escrever para as famílias de seus homens que haviam morrido. A maioria das viúvas e mães recebia a notícia com resignação patética. Algumas eram amargas. Todas elas entendiam que seus filhos e maridos morreram no cumprimento do dever, lutando por um mundo melhor. Nunca mais vistos, enterros no mar. Ainda pior do que morrer nas praias da Normandia era morrer afogado nas águas escuras do Canal da Mancha, não apenas porque era uma maneira horrível de morrer, mas porque havia a chance de que seus corpos nunca fossem encontrados. O primeiro desafio enfrentado pelas tropas enviadas à Normandia era chegar à praia. Isso não era uma tarefa fácil, pois as águas traiçoeiras do Canal da Mancha tornavam a navegação muito difícil. Na verdade, o clima foi um fator muito importante para o sucesso da Operação Overlord. O comando aliado precisava esperar até haver uma lua cheia e céu claro, ajudando na visibilidade tanto aérea quanto terrestre. Felizmente, as marés mais altas vinham com a lua cheia, mas ainda assim os desembarques precisavam ser cuidadosamente calculados para ocorrerem entre a maré baixa e a alta, com a maré subindo. Isso daria às embarcações tempo suficiente para realizar toda a operação. Além disso, uma maré mais alta significava uma praia mais curta, o que minimizaria a exposição dos homens ao fogo inimigo vindo do mar. Naturalmente, todas essas condições só eram atendidas uma ou duas vezes por mês. Até que isso acontecesse, toda a operação precisava ficar em espera. O comandante supremo aliado, Dwight D. Eisenhower, escolheu o 5º dia de junho de 1944 como data provisória para a invasão. Quando os relatórios meteorológicos indicaram previsões de tempestade para essa data, decidiu-se adiá-la em apenas um dia. Se esse dia também falhasse, eles teriam que tentar novamente no mês seguinte, o que significava um risco maior. Quando o dia chegou, as condições meteorológicas estavam boas para a operação, mas ruins para os homens. Havia uma forte corrente que fez toda a flotilha derivar para o leste. Então cada timoneiro e capitão teve que lutar constantemente contra a corrente da maré para permanecer no lugar, esperando as ordens para iniciar sua missão. Os soldados da infantaria tiveram que esperar até 12 ou 14 horas espremidos dentro de suas embarcações de desembarque a céu aberto, molhados, silenciosos e prontos para lutar. A invasão naval foi uma das operações mais impressionantes da história da guerra. A frota de invasão, composta por navios de 8 diferentes marinhas de países, compreendia 7.000 embarcações. Havia 1.213 navios de guerra, 4.126 embarcações de desembarque de vários tipos, 736 embarcações auxiliares e 864 navios mercantes. A maior parte da frota foi fornecida pelo Reino Unido, que forneceu 892 navios de guerra e 3.261 embarcações de desembarque. No total, havia 195.700 militares navais envolvidos, sem contar as tropas terrestres embarcadas. Destes, 112.824 eram da Marinha Real, com mais 25.000 da Marinha Mercante. 52.889 eram americanos, e 4.998 marinheiros vieram de outros países aliados. Embarcações flutuantes eram alvos fáceis para fogo terrestre, ataques aéreos e minas navais. Calculou-se também que 124 submarinos alemães, os U-Boats, estavam patrulhando o Canal da Mancha. Pouco antes do amanhecer, às 5:10 da manhã, uma barragem de torpedos atingiu o destroyer norueguês Svenner na praia Sword e por pouco não acertou os navios de guerra britânicos HMS, Warspite e Ramillies. As perdas aliadas devido a minas incluíram o destroyer americano USS Corey na praia Utah e o caça-submarinos USS PC-1261.
uma embarcação de patrulha de 53 metros. No total, do dia D até o fim das operações em setembro, um total de 63 embarcações aliadas foram afundadas. Isso inclui 14 destroyers, 2 fragatas, 3 corvetas, um barco de patrulha, 20 embarcações pequenas, incluindo barcos de patrulha e lanchas rápidas, navios de transporte, navios de minagem e navios de desembarque. Uma vez que a invasão começou e os nazistas foram alertados da operação aliada, o mar ao lado da Normandia tornou-se um inferno em chamas. Aqueles que estavam embarcados podiam ver muito pouco além de fumaça e explosões. Os pilotos das embarcações de desembarque, que iam e vinham entre os navios e a costa, transportando lote após lote de soldados da infantaria, tinham que manobrar entre navios afundando, em chamas, minas navais e outros obstáculos e destroços flutuando pela baía. Eles também podiam ver homens flutuando ao redor, alguns usando coletes salva-vidas e outros se agarrando à vida. Frequentemente, esses mesmos homens não estariam lá quando a embarcação de desembarque passasse novamente no mesmo local. Não está claro quantos aliados morreram no mar naquele dia e nas semanas seguintes, mas o número pode estar acima de 1000. A maioria de seus corpos nunca foi recuperada e ainda está no fundo do Canal da Mancha. Identificação dos corpos. Uma tarefa horrível, mas necessária. Para os corpos que foram encontrados na praia, o primeiro passo em seu processamento era a identificação. É aqui que o Serviço de Registro de Túmulos entrava em ação. Um campo de batalha, especialmente um tão sangrento e terrível quanto as praias da Normandia, era extremamente caótico. Pessoas que foram baleadas permaneciam onde foram atingidas, mas aquelas que foram atingidas por um tiro de canhão ou uma explosão de morteiro raramente estavam inteiras. As equipes de assuntos mortuários eram encarregadas de reunir todos os corpos em um local central. Isso incluía partes de corpos, mas essas eram frequentemente descartadas em uma vala comum e posteriormente levadas a um crematório. O trabalho de recolher partes de corpos e arrastar soldados mortos pela praia até o local designado era tão angustiante que as equipes de assuntos mortuários geralmente ordenavam que prisioneiros de guerra alemães fizessem isso. Isso incluía tanto corpos alemães quanto aliados, que eram tratados da mesma forma. Após varrer cuidadosamente a área e garantir que nada fosse deixado para trás, os restos mortais eram levados para uma tenda ao lado de covas recém-cavadas. O processo de identificação foi facilitado pelo uso extensivo de placas de identificação, tanto pelos nazistas quanto pelos exércitos aliados. Quaisquer itens pessoais que fossem encontrados com um corpo eram colocados em um saco especial. A partir daí, preenchiam um formulário de internamento. Em seguida, a equipe descobria onde estavam os demais pertences dos soldados, seja em um navio de tropas ou de volta à base na Inglaterra. Esses navios e bases eram informados para que também pudessem embalar os pertences em um saco especial e inventariá-los. Na praia, trincheiras diferentes eram cavadas, onde os soldados caídos eram depositados de acordo com sua religião e se pertenciam aos exércitos alemão ou aliado. Isso era para fins dos serviços fúnebres que eram realizados no local. Os capelães divisionais de diferentes religiões eram chamados para abençoar as almas dos falecidos. No primeiro dia após o dia D, 800 corpos foram recuperados e receberam essas bênçãos. A religião estava entre as informações gravadas nas placas de identificação. As placas de identificação foram introduzidas pela primeira vez em dezembro de 1906 pelo exército americano. Inicialmente era apenas uma peça de metal com o nome e a companhia, mas em julho de 1916, uma segunda placa de identificação foi introduzida. Isso foi feito em resposta à crueldade da Primeira Guerra Mundial, que notoriamente apresentou guerra de trincheiras e o uso generalizado de explosivos como nunca antes visto. Assim, era importante identificar os militares a todo momento. Uma das placas de identificação sempre ficaria com o corpo, mas a outra poderia ser destacada e usada como referência ou como lembrança para a família do falecido. As placas de identificação fazem parte do uniforme dos soldados americanos desde 1928 e devem ser usadas o tempo todo. As placas de identificação oficiais no início da Segunda Guerra Mundial exigiam a gravação de muitos tipos diferentes de informações: nome,
número de serviço, data de inoculação de tétano, tipo sanguíneo, nome da pessoa a ser notificada e, finalmente, religião. Eram feitas de uma liga de cobre e níquel, barata e durável. As etiquetas de identificação posteriores eram feitas de aço ou aço inoxidável, mas as escassez durante a Segunda Guerra Mundial tornaram isso impossível. Em outros exércitos, as placas de identificação eram de uma única peça com as informações gravadas 2 vezes, e uma indentação no meio para que pudesse ser dividida ao meio sempre que necessário. Isso acontecia quando o soldado morria, seu oficial comandante ou quem estivesse mais próximo dele pegava metade da placa e a levava de volta para a base. Um uso final das placas de identificação tornou-se muito popular durante a Guerra do Vietnã. Desde então, elas são tradicionalmente parte dos memoriais improvisados que os soldados criam para seus camaradas caídos no campo de batalha. O rifle com baioneta afixada é colocado verticalmente sobre as botas vazias, com o capacete sobre a coronha do rifle. As placas de identificação ficam penduradas na alça do rifle ou no guarda-mato. Durante a Segunda Guerra Mundial, no entanto, outros usos das placas de identificação eram estritamente proibidos, pois cada etiqueta duplicada precisava ser trazida de volta ao país de origem do soldado, enterrando os corpos, mas mantendo a memória viva. Hoje, de frente para o mar, na praia de Omaha, há um grande memorial para todas as pessoas que morreram no dia D. 9.388 lápides de mármore lasa branco estão perfeitamente alinhadas em um gramado bem cuidado por cerca de 20 jardineiros. Não há hierarquia entre os túmulos. Generais e recrutas estão lado a lado. Nas cruzes latinas ou estrelas de Davi estão simplesmente gravados seus nomes, patentes, unidade de combate, estado de alistamento, data oficial de morte e número da placa de identificação militar. Suas idades não são mencionadas para que a morte de um homem muito jovem não seja mais lamentada do que a de um grande ancião. No entanto, a maioria era muito jovem. A idade média de todos os soldados que morreram no dia D era de 22 anos. Aqueles mortos em combate frequentemente tiveram mais de um enterro. Isso era feito principalmente para esconder os odores dos corpos em decomposição. Dessa forma, assim que os capelães da divisão realizavam os ritos de passagem sobre os mortos nas trincheiras, eles eram enterrados em covas individuais. Essas covas tinham, no máximo, cerca de 90 centímetros de profundidade. Presumia-se que todos esses enterros apressados seriam reenterrados pelo pelotão de registro de túmulos assim que começassem a operar na área. Mas semanas poderiam passar antes que isso acontecesse. Durante toda a Operação Overlord, uma dúzia de cemitérios improvisados foram construídos para prestar homenagens aos dezenas de milhares de soldados mortos. A remoção dos corpos foi feita primeiro por voluntários e, posteriormente, por prisioneiros de guerra. Eventualmente, o comando aliado usou tratores para vasculhar a praia e recolher todos os corpos que pudessem encontrar. Os 8 tratores utilizados na Normandia pertenciam ao 299º Batalhão de Engenheiros de Combate. Relatos do dia D afirmam que, quando terminaram o trabalho, as trincheiras ainda não haviam sido cavadas, então não havia lugar para colocar os corpos. Eventualmente, temendo uma decomposição rápida no calor do verão europeu, decidiu-se cavar uma vala comum temporária. Um dos tratores fez isso e, logo depois, alguns oficiais começaram a empilhar os corpos dentro da vala comum e cobri-los com areia. A partir daí, e usando os tratores disponíveis, eles começaram a construir o cemitério. Essa tarefa era principalmente dos engenheiros de combate, que trabalhavam com picaretas e pás, enquanto os tratores faziam o trabalho pesado. Mesmo assim, isso não foi suficiente. Os engenheiros tinham permissão do comando aliado para usar destacamentos de soldados, prisioneiros de guerra e até civis locais. Juntos, construíram o primeiro cemitério nas praias da Normandia. Era uma instalação muito simples, mas a grande escala da operação exigiu centenas de trabalhadores. Quase 10.000 pessoas foram enterradas em um único dia. Na tenda médica, os médicos realizavam a difícil tarefa de colocar cada corpo em um saco e marcá-lo. Claro, não havia sacos mortuários suficientes para todos os soldados mortos. Então alguns foram cobertos com uma capa, um cobertor, ou até mesmo uma capa de colchão. Eles foram enterrados em covas rasas, nesses caixões improvisados. Cada túmulo individual foi marcado com um marcador temporário.
Foi nesse contexto que a imagem de um capacete sobre um rifle se tornou famosa, mas na maioria das vezes os marcadores eram apenas um nome em um pedaço de madeira. Somente nos enterros posteriores e definitivos, cruzes reais e estrelas de Davi foram usadas. Os números fornecidos pelo Serviço de Registro de Túmulos são assustadores. De acordo com eles, na Batalha da Normandia, ou seja, entre o desembarque original no 6º dia de junho até que todas as cabeças de ponte fossem estabelecidas, mais de 30.000 corpos foram processados e enterrados nos cemitérios provisórios. Destes, 21.705 eram americanos, incluindo 345 soldados não identificados. Havia também 131 soldados aliados, dos quais 105 foram identificados com sucesso, e 11.722 soldados inimigos. Aqui, a identificação foi uma tarefa muito mais difícil. Então, o total foi de 9.384 soldados alemães identificados e 2.338 não identificados. Eles também mereciam um enterro digno. Notificando as famílias. Um dever angustiante. O último dever do Serviço de Registro de Túmulos era notificar os nomes de cada pessoa morta em combate e, às vezes, as circunstâncias de suas mortes. Esta era a parte mais fácil, pois consistia apenas em transmitir informações a todos os oficiais comandantes. Em seguida, os responsáveis pela companhia encaminhavam essas informações até que o quartel-general da divisão soubesse do número total de baixas. O departamento de pessoal coleta informações sobre cada falecido e redige cartas de condolências para a família dos soldados mortos, assinadas pelo comandante da divisão ou outro oficial superior. Depois vinha o trabalho terrivelmente desagradável de visitar a família por membros do departamento de pessoal. Geralmente, pode-se fazer uma ligação com antecedência para a família esperar as notícias. Até hoje, o exército americano prefere lidar com esse tipo de notificação pessoalmente. A diferença é que agora um conselheiro ou psicólogo acompanhará a visita para fornecer apoio psicológico no luto. Um esquema de assistência financeira também seria estendido à família para ajudá-la a superar esse período difícil. Às vezes, o oficial visitante traz os pertences do soldado à família, ou pelo menos sua placa de identificação. Havia um protocolo muito preciso para lidar com os pertences pessoais dos soldados mortos. Somente os itens encontrados com os restos mortais eram considerados efeitos pessoais, que o soldado carregava consigo o tempo todo. O Serviço de Registro de Túmulos tinha a principal responsabilidade de garantir esses itens e inventariá-los cuidadosamente. Em seguida, eles seriam embalados, marcados, e 2 listas de inventário eram anexadas, uma dentro do saco e outra do lado de fora. Depois, eram enviados para a sede do Serviço de Registro de Túmulos, onde eram verificados. Se tudo estivesse em ordem, os sacos eram trancados novamente, selados e enviados por mão ao próximo escalão superior ou comando de base, onde seria feita a verificação final. Finalmente, os sacos com os pertences pessoais eram enviados ao quartel-mestre de efeitos em Kansas City, Missouri. Essa era a parada final antes de enviá-los às famílias. Mas o que aconteceu com todos os efeitos que não eram considerados pessoais? Ou seja, as fotografias, livros, cartas, lembranças e outros objetos que eram mantidos nos quartéis e não nos corpos dos soldados. Os oficiais comandantes tinham total liberdade com esses objetos. As roupas, uniformes e outros itens que pudessem ser reutilizados geralmente eram reassentados em outros soldados. Sempre que possível, as roupas eram removidas de seus quartéis para serem usadas no procedimento de enterro. Há relatos de soldados roubando os pertences de seus camaradas mortos, mas isso era uma ocorrência rara. Na maioria das vezes, era prática comum que seus amigos ou camaradas próximos guardassem esses pertences para que pudessem entregá-los às famílias quando a guerra acabasse. Isso também era uma forma de ter algo pelo qual esperar, algo que valesse a pena lutar e permanecer vivo. Aqueles pertences que ninguém reivindicava eram descartados, embora não houvesse protocolo para isso. Devido às características específicas da Segunda Guerra Mundial, muitas amizades fortes se formaram no campo de batalha e durante o destacamento. Há inúmeras histórias de soldados que guardaram lembranças preciosas de seus amigos mortos, apenas para entregá-las às famílias posteriormente. No entanto,
Talvez nunca saibamos a maioria dessas histórias, se os soldados que carregavam as lembranças também foram mortos em combate. Operação Overlord, um matadouro a céu aberto. A Operação Overlord, também conhecida como a Batalha da Normandia, era um nome código abrangente para várias operações menores. A Operação Bodyguard, como vimos anteriormente, foi a campanha de desinformação que fez os nazistas desviarem o olhar da Normandia. Os desembarques específicos do dia D foram codinomeados Operação Netuno. Os franceses realizaram várias missões aerotransportadas chamadas Operação Jingson e Sam West, e assim por diante. Portanto, embora seja mais conhecida por seu primeiro dia, toda a Operação Overlord durou mais de 2 meses e incluiu a libertação da França, que foi alcançada no 25º dia de agosto, quando as tropas aliadas finalmente tomaram Paris. O general Eisenhower finalmente encerrou a Operação Overlord no 30º dia de agosto de 1944. Esses 2 meses foram repletos de batalhas sangrentas e escaramuças violentas entre as companhias aliadas e o exército alemão, e as baixas se acumulavam a cada minuto. Dessa forma, o dia D foi apenas uma pequena parte da libertação da França. No total, entre o desembarque na Normandia e a libertação de Paris em agosto de 1944, mais de 500 mil de pessoas foram mortas ou incapacitadas, um grande preço a pagar pela liberdade da França. Desses, o total estimado de baixas em batalha para a Alemanha foi de 320 mil, incluindo 30 mil mortos, 80 mil feridos e 210 mil desaparecidos. Mais de 70% dos desaparecidos foram posteriormente relatados como prisioneiros de guerra em campos aliados. O total estimado de baixas em batalha para os Estados Unidos foi de 135 mil, incluindo 29 mil mortos e 106 mil feridos e desaparecidos. Embora o número de seus mortos fosse semelhante graças ao elemento surpresa, os aliados conseguiram colocar mais de 2 milhões de tropas na França. Os nazistas, ainda ocupados lutando contra o Exército Vermelho na Rússia, tinham apenas 640 mil soldados no total em seu ponto mais forte. O total estimado de baixas em batalha para o Reino Unido foi de 65 mil, incluindo 11 mil mortos e 54 mil feridos ou desaparecidos. O Canadá teve 18 mil baixas, incluindo 5 mil mortos e 13 mil feridos ou desaparecidos. Finalmente, as baixas da França incluíram entre 25 mil e 39 mil civis mortos ou desaparecidos, metade deles em bombardeios pré-invasão e a outra metade durante a invasão. As baixas combinadas da Batalha da Normandia foram de 550.200 pessoas. A Batalha da Normandia foi excepcionalmente cruel, mas nem todas as unidades sofreram os mesmos riscos. Havia uma hierarquia de risco brutalmente evidente entre os exércitos. Naturalmente, o menor risco foi experimentado pelas tropas de linhas de comunicação e artilharia pesada. Depois veio a artilharia de campo, as unidades blindadas e os engenheiros, e o maior risco foi colocado sobre a infantaria. Das forças britânicas na Normandia em agosto de 1944, 56% foram classificados como tropas de combate, em vez de elementos de serviço. Apenas 14% eram soldados de infantaria, contra 18% de artilheiros e 13% de engenheiros. Mesmo dentro de um batalhão de infantaria, um homem servindo armas pesadas com a companhia de apoio possuía uma chance marcadamente maior de sobrevivência do que aquele servindo em uma companhia de fuzileiros. Foi aí que as perdas, a rotatividade de oficiais e homens, tornaram-se assustadoras, muito mais sérias do que os planejadores haviam previsto, e eventualmente atingiram proporções de crise na Normandia para os exércitos americano, alemão e britânico. Antes do dia D, os logísticos americanos calcularam que cerca de 70,3% de suas baixas seriam sofridas pela infantaria. No entanto, no evento, de 100 mil baixas americanas em junho e julho, 85% foram de infantaria e 63% de fuzileiros. Os britânicos previram baixas com base em tabelas de pessoal conhecidas como as taxas EVETS, que categorizavam os níveis de ação como intenso, normal e tranquilo. Após as primeiras experiências do exército na Normandia, foi necessário introduzir uma nova escala para cobrir combates pesados, duplamente intenso.
Essa é, de fato, a melhor maneira de se referir ao que era o combate na Normandia e dá uma ideia de quão heróicos foram aqueles que invadiram as praias. Os soldados da linha de frente estavam plenamente conscientes do risco que enfrentavam. É por isso que muitos homens achavam intolerável enviar prisioneiros para a retaguarda, sabendo que eles sobreviveriam à guerra, enquanto eles próprios pareciam estar marchando para suas próprias mortes. Há vários relatos de que muitas unidades britânicas e americanas atiravam rotineiramente em prisioneiros da SS, o que explicava tanto quanto a resistência fanática que a SS tão frequentemente oferecia, porque tão poucos apareciam em campos de prisioneiros de guerra. A difícil tarefa de libertar os prisioneiros de guerra aliados. À medida que as tropas aliadas começaram a avançar em direção a Paris, encontraram vários campos de prisioneiros de guerra, ou POW. A sigla RAMP significa Pessoal Militar Aliado Recuperado, e refere-se àqueles feridos em combate e àqueles que foram mantidos em campos de prisioneiros de guerra. Uma série de ordens foi promulgada após a Operação Overlord para cuidar dos soldados que estavam sendo libertados. Havia também vários militares aliados que foram encontrados em hospitais alemães, onde estavam recebendo diversos tratamentos. Estes foram ordenados a permanecer onde estavam, até que fosse seguro para serem entregues aos seus respectivos governos aliados. Os procedimentos do Departamento de Guerra atribuíram a responsabilidade principal pela evacuação de prisioneiros de guerra americanos, britânicos e de outros aliados internados por mais de 60 dias. Um documento chamado Memorando Eclipse número 8 delineava os procedimentos a serem seguidos pelo Exército Libertador antes que os prisioneiros de guerra fossem evacuados de seus campos de prisioneiros. As forças libertadoras deveriam preparar uma lista de todos os prisioneiros de guerra nos campos que invadiram e fornecer um cartão de identificação a cada prisioneiro recém-libertado. Os ex-prisioneiros de guerra também eram incentivados a escrever para casa o mais rápido possível, embora o correio fosse censurado para evitar a divulgação de informações não autorizadas sobre baixas ou inteligência. O memorando número 8 também previa que os prisioneiros de guerra doentes e feridos teriam prioridade na evacuação das áreas avançadas. Todos seriam evacuados por via aérea, ou, se o transporte aéreo não estivesse disponível, por trem. Uma vez evacuados do campo de batalha, os ex-prisioneiros de guerra eram imediatamente supridos com alimentos, roupas de cama e artigos de higiene nos campos de recepção, e depois transportados o mais rápido possível, após receber esses artigos, para as áreas de estágio de embarque. A triagem de inteligência era uma das principais funções a serem realizadas na área de estágio. Consistia em entrevistas destinadas a determinar se havia espiões ou simpatizantes nazistas entre os prisioneiros de guerra libertados. Era uma prática comum entre os alemães que falavam inglês fluentemente tentar se misturar aos detidos nos campos de prisioneiros. Cada ex-prisioneiro de guerra também tinha direito à ajuda monetária pelo governo de seu país. Pagamentos adiantados ou parciais eram emitidos até que o pagamento final pudesse ser organizado. Nenhum ex-prisioneiro de guerra poderia embarcar em um navio ou avião sem apresentar seu cartão de identificação. Os ramps precisavam ter seus corpos, roupas e bagagem pessoal desinfetados por pulverização. Só então suas identidades seriam carimbadas, permitindo-lhes pegar um transporte de volta para casa. Ao contrário do que se poderia esperar, os exércitos aliados não tinham pressa em evacuar os ramps imediatamente. Quase todos os prisioneiros de guerra americanos foram evacuados de seus campos de prisioneiros durante os últimos meses da guerra na Europa, de abril a junho de 1945. Antes do fim da guerra, os prisioneiros de guerra aliados recuperados em campos invadidos foram ordenados a permanecer no local sob o comando de seus líderes já nomeados. A razão para essa política era permitir que os aliados ocidentais tivessem tempo suficiente para se preparar para uma evacuação ordenada. Era a política conhecida dos nazistas levar seus prisioneiros de guerra com eles quando recuavam ou transferi-los para outros campos em territórios ainda sob seu comando. Além disso, devido ao avanço soviético a partir do leste, que invadia muitos dos campos, tornou-se cada vez mais difícil resgatar e acessar os prisioneiros de guerra americanos e britânicos, causando dificuldades adicionais aos prisioneiros.
O alto comando aliado estimou em 1945 que as forças soviéticas encontrariam aproximadamente 134 mil prisioneiros de guerra britânicos e americanos e cerca de 425 mil prisioneiros de guerra de outras nações durante sua ofensiva final em direção a Berlim. Somente quando a guerra acabou, os prisioneiros de guerra foram autorizados a voltar para casa lentamente. Eles foram inicialmente enviados para campos de recepção estabelecidos em Reims e Epinal, na França, Namur, na Bélgica, e Borghorst, na Alemanha. Outro campo importante estava localizado em Saint-Valery, 45 milhas ou 60 quilômetros do porto de Le Havre, que ficou conhecido como Camp Lucky Strike. Foi o maior campo para ramps, e em certo momento abrigou mais de 58 mil ramps, todos soldados capturados que estavam ansiosos para voltar para casa. Camp Lucky Strike foi apenas o primeiro de uma série dos chamados campos de cigarro, porque levaram os nomes de marcas famosas de cigarros. No total, mais de 80 mil prisioneiros de guerra foram enviados para casa quando a guerra acabou. 73.175 foram enviados pelo Camp Lucky Strike, 5.942 foram evacuados para a Grã-Bretanha e 2.858 foram evacuados por Odessa pelas autoridades soviéticas. Após o calor da batalha dissipar-se, vieram algumas das tarefas mais importantes que o exército aliado teve de enfrentar na Normandia. Centenas de homens e mulheres trabalharam incansavelmente não apenas para dar a seus camaradas caídos um enterro digno, mas para manter viva sua memória. Manipular corpos mortos e ter que identificar partes de corpos e carnificina não era para os fracos de coração, e esses homens e mulheres devem ser considerados tão heróicos quanto aqueles que invadiram as praias sob fogo inimigo no 6º dia de junho de 1944. Tudo, desde dar aos falecidos um enterro honroso, até garantir que seus pertences pessoais chegassem às suas famílias e que seus entes queridos fossem corretamente informados de suas mortes, era de enorme importância para as famílias. Mas o conhecimento de que seriam bem cuidados se fossem mortos também teve um resultado psicológico positivo nos soldados de infantaria que participaram do dia D.